Bom, e agora nós vamos conversar com o jurista Ives Gandra Martins sobre o julgamento no STF dos primeiros réus pelos atos do 8 de janeiro. Muito boa noite, doutor Ives Gandra Martins. Seja bem-vindo mais uma vez aqui em Oeste Sem Filtro. É uma honra recebê-lo. Já começo perguntando qual a sua avaliação, então, sobre essas primeiras condenações aí desses 3 réus que receberam penas de até 17 anos de prisão. Boa noite, doutor Ives. Boa noite, Paula. Eu já disse desde o início, em que começou o processo, que eles tinham que ser condenados como baderneiros, mas jamais como golpistas. O voto do ministro Cássio é o voto mais lúcido dos 11 votos dos 11 ministros do Supremo. O que eles disseram, houve depredação de prédio público, tem que ser condenados por isso, mas jamais por golpe de Estado. Seria, Paula, a primeira vez na história do mundo em que haveria um golpe de Estado e uma tentativa violenta de golpe de Estado, de eliminação do Estado Democrático de Direito, em que todos aqueles que se manifestaram não tinham armas. Li apenas que um deles tinha uma faca. Todos os golpes de Estado na história do mundo eram com tanques, com fuzis, com exército. Eu dizia desde agosto, disse inclusive em reportagem na revista Oeste, escrevi no meu Instagram do próprio quarta-feira, eu fazia menção que, na verdade, podia haver no máximo, entende, condenação, e aí eu acho que teriam que ser condenados, porque houve destruição, mas também aqueles que se omitiram. Por que não se averigou? Por que foram todos aqueles vídeos do momento mais urgente, mais importante, afastados? Então, a impressão que eu tenho, o voto do ministro Cássio foi o voto, a meu ver, em que realmente ele, com toda a imparcialidade, depredaram prédios públicos, aqui estiveram, têm que ser condenados, mas condenados por atentado à destruição que cada vez que há, por exemplo, dia 13, em 2013, houve destruição de prédios. O MST e o PT invadiram o Congresso na época do Michel Temer. Ele, inclusive, declarou estado de emergência, que eles foram considerados baderneiros, não golpistas. O que vale dizer, nunca vi golpe de Estado sem armas, sem tanques, sem fuzis, sem tiros. O que vale dizer, eu estaria com o voto do ministro. Essa é a primeira observação do ministro Cássio, respeitando todos os outros. Tenho livros escritos com muitos deles, sou muito mais velho do que eles. Quando eu fiz a minha primeira sustentação no Supremo, em 1962, isto é, portanto, há 60 ou 61 anos atrás, 5 dos ministros não tinham sequer nascido, eu encontrei todos os ministros que fizeram a história dessa instituição, que jamais falavam fora dos autos. O ministro Moreira Alves dava conferências, demos juntos, dizia, não falo fora de autos, não dão conferências antes de julgamento dizendo o que é que tinha acontecido. Quer dizer, nós mudamos o perfil e, apesar de todo o respeito e admiração que tenho, que é muito grande pelos ministros supremos, conheço o valor, inclusive, até pelos livros que escrevemos juntos, pelas bancas de doutoramento que participamos, pelas conferências que fizemos, sei perfeitamente do valor, mas discordo dessa linha de jurisprudência constitucional que pode, muitas vezes, legislar, como estamos fazendo em relação ao aborto, às drogas, ao marco das terras indígenas. Eu acho que isso é função exclusiva do Legislativo, foi assim que foi aprovado na Constituição. Essa é a primeira observação. Ficaria com o voto do ministro Cássio e entendo que teve razão o ministro André Mendonça quando disse que os vídeos teriam que participar, nos poderia examinar e teria que ver por que, dentro do governo, os responsáveis por apagar aquilo que poderia trazer responsabilidades para eles não foram trazidos aos autos. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu fui conselheiro da Ordem da Seccional de São Paulo de 1979 a 1984. Depois presidi o Instituto dos Advogados de São Paulo, 86, e voltei a ser conselheiro em 87 e 88.
Foram, portanto, 8 anos de Conselho de Ordem e 2 de presidência do Instituto. Pois bem, na época, nós tínhamos uma comissão de prerrogativas que garantia os advogados no exercício das suas funções. O mais longe, em 1969, o hoje meu amigo, tenho 4 livros escritos com ele, mas na época ministro da Fazenda, o mais poderoso ministro do governo militar, pediu o confisco dos meus bens e a abertura de um inquérito policial militar, um IPM. Herzog foi morto no inquérito policial militar, porque entendia que meu exercício de profissão e os honorários advocatícios que eu tinha recebido de um cliente meu só poderiam ser frutos de sonegação. E por essa razão eu deveria ter o confisco dos meus bens e a abertura do inquérito. 2 meses depois do ato institucional número 5. Imediatamente a Ordem dos Advogados me garantiu a defesa. Defendi sempre com advogados presentes. Quando começaram a invadir meu escritório, conselheiros da Ordem foram lá para garantir o meu exercício profissional. Ministro Gama, isso foi pedido pelo ministro Delfim, hoje meu amigo, meu baú de ressentimentos não tem fundos, e considero que foi um grande e é um grande economista. O ministro Gama e Silva, que é o ministro da Justiça, que deveria abrir o inquérito, mandou arquivar. Que honorários advocativos considerar que, porque está se defendendo alguém que eles consideram sonegador, e eu ganhei depois do processo no Supremo Tribunal Federal, é evidente que não tinha sentido a abertura de um IPE. Estava irritado com o meu cliente, quiseram me atingir, estava defendendo com sucesso até aquele momento. A ordem. Quando eu fui conselheiro, e era num período de redemocratização, cada vez que os nossos colegas estavam em dificuldade, a nossa comissão de prerrogativas aqui em São Paulo, nós passávamos a dar garantia aos nossos colegas. Quando nós sentíamos que eles estavam em dificuldades no exercício da profissão, não tomávamos, evidentemente, posição em relação aos clientes dele, mas estávamos sempre juntos, sempre um conselheiro, pelo menos, ao lado para garantir o exercício. Eu cheguei a publicar, pega lá para mim aquele livro, A Importância do Direito de Defesa, está aqui embaixo, aqui nessa prateleira. E eu cheguei a publicar um livro com Marcos da Costa e os antigos conselheiros, aqui, filha, nessa outra porta, nessa na frente, e está em cima, é um amarelo. Esse é o livro que eu publiquei, com diversos conselheiros presidentes do Conselho Federal da Ordem. A importância do direito de defesa e grandes criminalistas do Brasil, sempre defendendo a necessidade da ordem tomar posição. Agora, é evidente que eu respeito muito o Supremo, mas há 3 instituições fundamentais para o exercício o exercício do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não existe sozinho. As 3 instituições têm igual importância. O julgador, o que defende e o que ataca. A função do Ministério Público é acusar. Eu sempre quis ser advogado, nunca aceitei qualquer outro cargo, nem político, porque a minha vocação era de professor universitário e de jurista e de advogado, sustentando perante o Supremo e continuo sustentando, apesar de velho, agora só online, pelas minhas dificuldades de viajar, de locomoção. Mas, na verdade, a advocacia, o Ministério Público e a magistratura são 3 instituições de igualdade de condições. O fato dos magistrados julgarem, se um dia eles tiverem que ser acusados, serão defendidos por advogados. O Instituto de Direito de Defesa, a direito de defesa só existe nas democracias. Vou dar um exemplo. Quando eu recebi o doutoramento honoris causa na Universidade de Craiova, na Romênia, eu citei no meu discurso de recepção a figura do maior romancista do século passado, romeno, que era Virgil Georgiou. Citei um livro, 25ª Hora. E a 25ª Hora há um momento que o personagem principal
que todos os que eram julgados pela comissão, aqueles que eram prisioneiros de guerra, sempre eram condenados, ele sugeriu, está no romance, que eles não pusessem, para não perderem tempo com os julgadores, que pusessem um gravador, o sujeito fazia a defesa, o gravador já daria a sentença. Ora, a sensação que eu tenho, a sensação de desguarnecer que os advogados tiveram, no sentido de não terem representantes da ordem para mostrar a eles que a ordem preserva o direito de defesa, eu não estou entrando no mérito, eu estou entrando no direito de defesa, me fez lembrar, porque Perfeito. nós já sabíamos perfeitamente as posições. Ministros que já deram conferências em palestras, em federações de indústrias, mostrando que aquilo foi um golpe de Estado. O que vale Perfeito. dizer, já sabia de antemão a posição. Então, isto é que me parece que nós precisamos nos repensar. Como eu respeito e admiro os ministros da Suprema Corte, mas acho que entrar numa linha em que eles também se consideram poder político, o direito de legislar, o direito de corrigir, e o direito, inclusive, de mudar a Constituição, entende? Porque nós estamos tendo modificações onde está escrito: compete ao Poder Legislativo zelar por sua competência legislativa perante o Poder Judiciário, 49, inciso 11. Eles não admitem que o Poder Legislativo zele pela sua competência, porque diz que quem tem que zelar pela competência do Legislativo somos nós, que somos o poder que tem o direito de julgar o direito. Então, como é que vamos interpretar 49, inciso 11, se é um poder que diz que nós somos o poder capaz de legislar, de corrigir rumos do Executivo, de definir os novos rumos do direito, de criar a jurisprudência constitucional, que é uma teoria própria de regimes parlamentares, onde não há uma nítida separação de poderes, como existe nos regimes presidenciais. Então, uma sensação que eu tenho, com toda admiração, e todos sabem que eu não digo isso de boca para fora, porque eu os conheço, escrevi livros, tenho admiração por eles, mas aos 88 anos eu tenho o direito de dizer aquilo que eu sempre defendi há quase 60 anos, professor universitário, há 59 anos, professor universitário de direito, de que se nós não voltarmos a termos uma nítida separação de poderes, se não voltarmos a dar igualdade de importância às três instituições, se não voltarmos a procurar, enfim, perceber que há determinados fatos, por que os vídeos foram apagados, porque houve um golpe de Estado sem arma nenhuma. Bagunceiros, baderneiros têm que ser punidos, mas não como golpistas. Se não houve golpe, e eu dizia isso desde agosto, que não haveria nenhuma possibilidade de golpe no Brasil, e disse isso repetidas vezes. Dizia em declarações, em artigos, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, em audiências públicas, o risco de golpe de Estado dos milhares, como ex-professor da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército durante 33 anos, mais de 90% dos generais do Brasil nos últimos 33 anos ouviram minhas aulas de direito constitucional, e eu dizia, conhecendo, sei que jamais romperiam a Constituição, estariam sempre respeitando a Constituição. Se não houve, naquele momento, como é que eles iriam dar um golpe de Estado depois que o presidente Bolsonaro deixou de ser presidente? Era um baderneiro que queriam, enfim, protestar com cidadãos, fizeram quebras, teriam que ser punidos por isso, mas não tinham arma, não deram um tiro, um pequeno punhado de militares acabou. E dizer que houve um violento risco ao Estado democrático de direito, meus caros, estou convencido que se eu estivesse lá, não tenho nenhuma vocação para magistrado, mas eu votaria rigorosamente como votou o ministro Castro. Punir como baderneiros, mas jamais como golpista.